São Paulo vai para o mercado e encontra o ponta que faltava, Gabriel. Vamos falar muito aí sobre isso, tem muita informação de mercado da bola, tem notícia e novidades sobre o Crespo e várias outras notícias do Tricolor. Belezinha, rapaziada? Bom, e falando em Crespo, né, uma das principais questões que o Crespo vai ter para resolver assim quando chegar é a situação do Luan, né? O Luan que foi reintegrado aí pro time principal do São Paulo. Esse ano ele estava treinando separado, depois foi integrado aí ao elenco do São Paulo. Só que ele foi reintegrado, estava treinando, né? As informações estava bem fisicamente aí. Só que o Zubeldia não deu nenhuma oportunidade pro Luan, né? Ele não jogou nenhum jogo aí com o Zubeldia. E o Luan viveu o seu auge pelo São Paulo com o Crespo lá em 2021, né? Então essa é uma das principais questões que ele vai ter que resolver. Aí, o GE colocou aqui, ó. Crespo terá que decidir o futuro de um velho conhecido, Luan, com quem foi campeão paulista. O volante treina com o grupo, mas não tinha espaço com o Zubeldia. Ele perdeu 12 quilos neste ano e sonha com uma oportunidade, né? Essa é uma questão, né? Se o Crespo vai dar uma oportunidade pro Luan ou se não vai, né? Aí o Alexandre Rivera coloca aqui mais alguns pontos aqui em relação ao Luan, né? Ele tá bem fisicamente e tudo mais. O Luan vive a expectativa de voltar a jogar com a chegada de Hernan Crespo. O volante está em condições físicas, tendo treinado normalmente, emagreceu, ganhou muita massa muscular e estava aguardando uma chance. O Zubeldia não relacionou a camisa 33 em nenhuma partida no seu comando. Com a volta do Crespo, com quem teve uma das melhores fases no time, existe uma empolgação por parte de pessoas que trabalham com o atleta. A diretoria não descarta completamente uma negociação caso pintem interessados. Tá? Então ele está bem fisicamente, está treinando, emagreceu, ganhou massa muscular, parece que fisicamente ele está muito bem. Todas as informações que tem em relação ao Luan é que ele está bem fisicamente, né? Que ele vem evoluindo muito fisicamente aí, mas o Belgia não botou ele em nenhum jogo para jogar. Se não me engano, ele não chegou aí nem pro banco de nenhum jogo, né? Não foi nem relacionado para nenhum jogo aí do time do São Paulo. Então essa é uma questão que o Crespo vai ter que avaliar aí. Eu acho, tá, que o Crespo, acho que ele vai dar pelo menos uma oportunidade, entendeu? De avaliar como é que tá aí o Luan, né? Aí depois, se ele estiver realmente bem fisicamente, se ele estiver treinando bem, aí sim ele pode ganhar uma oportunidade, aí vai embora. Se jogar bem, né, pode ganhar mais espaço, mas acho que pelo menos acho que pelo menos o benefício da dúvida aí, o Crespo vai dar pro Luan, né? De ver como é que ele tá e se estiver bem, né, cara, dar uma oportunidade para ele aí em algum jogo, né? Enfim, ele que tava no Vitória no passado, né? Foi até importante lá, foi titular por um tempo, reserva em outro. O Vitória até queria comprar ele, mas ele é muito caro, né? Por orçamento ali que o Vitória tinha para comprar o jogador. E veio pro São Paulo, ficou meses treinando aí separado, depois foi reintegrado aí ao elenco, né? Mas vamos ver também, vai, chega a proposta e o São Paulo vai negociar ele, tá bom? Vocês vão lembrar que assim quando sair a informação que ele foi reintegrado para o elenco do São Paulo, logo depois também saiu a notícia de que o São Paulo reintegrar ele aí para o time junto com o elenco seria uma forma de valorizar o jogador, né? Porque ele estava treinando separado, né? Então a forma de reintegrar ele era uma forma de valorizar o jogador no mercado para quem sabe chegar a proposta aí e o São Paulo negociar aí a sua saída, belezinha? Falando em Crespo, vamos comentar aí sobre isso, tá? Porque até agora ele não foi anunciado, né? Já saiu várias informações aqui, ainda tem algumas questões burocráticas de contrato para acertar até o São Paulo fazer o anúncio oficial. Tá aqui, ó, André Hernan. Os detalhes burocráticos que separam Crespo do São Paulo não tem nada a ver com valores de salário ou sobre a multa rescisória. As partes estão apenas fazendo ajustes finais no contrato para não deixar nenhuma ponta solta. Assim, o argentino poderá ser anunciado. Então, essa questão mesmo que está resolvendo aí é mais coisa de contrato mesmo, sabe? Não é nada de valor, tempo de contrato, dinheiro, nada disso. Só coisas de contrato ali mesmo que é natural, tá? A Alex Oliveira falou aqui, ó, que isso aí tá passando, tá, pelo jurídico, tá? Tanto do Crespo quanto do São Paulo. O contrato de Crespo está passando pelo jurídico, do técnico e também do São Paulo. O treinador e o seu empresário já nem estão mais no negócio, pois já foi tudo acertado, tempo de contrato, projeto esportivo, salário. Nem a dívida que o São Paulo tinha da primeira passagem está sendo debatida, pois já foi resolvido. Então, tudo em relação a contrato, né, a grana, multa,
bônus, salário, tudo isso vai resolvido. Né? Tanto que o Crespo e os empresários dele também nem estão mais no negócio, né? Porque tudo que tinha que ser feito já fez. A questão mesmo agora é burocrática, que é algumas questões de jurídico, de contrato, que tem para resolver até o São Paulo anunciar oficialmente a contratação do Crespo, né? Então não deve ter reviravolta, né? Tudo que está acontecendo aí é algo normal, entendeu? Algo normal de contrato aí, né? Quando você fecha com o técnico, fecha com o jogador, tem essas questões aí burocráticas, né? Que tem que colocar o jurídico também no meio e tudo mais, tá bom? Enfim, vamos mudar de assunto agora e vamos falar sobre mercado da bola. Comentamos de manhã aí com vocês informação que o André Hernan trouxe sobre o São Paulo. O São Paulo, junto com outros 3 clubes, terei feito uma proposta por empréstimo pelo Biel, né, que é o jogador aí do Sporting de Portugal. Ele estava no Bahia, foi pro Sporting e tá sem espaço lá. E tem alguns times do Brasil, inclusive o São Paulo, tentando, né, trazer ele de volta aqui para o futebol brasileiro, tá? Informação com o André Santos foi que São Paulo, Corinthians, Vasco e Galo foram os 4 clubes que fizeram propostas, todas de empréstimo até junho de 2026, né? Aquele famoso empréstimo de uma temporada aí, tá bom? Segundo Alexander Vieira, o São Paulo quer um empréstimo de uma temporada com uma opção de compra. Não está descartado a inclusão de uma obrigação, né? Caso ele bata metas ali, né? Seria obrigado a comprar o jogador, tá bom? Tem a concorrência do Atlético, do Vasco e do Corinthians, mas existe um otimismo pelo São Paulo ser o único time que está disputando a Libertadores. Os seus vencimentos estão dentro da realidade financeira. O nome foi buscado pela diretoria e também pelo scout, que teve a aprovação do técnico Luiz Zubeldia, tá? Então, o salário dele aí tá dentro do que o São Paulo pode pagar, dentro da realidade aí do São Paulo. E foi o nome buscado pela diretoria e também pelo scout. E o Zubeldia aprovou aí o nome do Biel, tá? Aí o Alexander Vieira traz aqui, tá? Que ainda não tem o aval do Crespo. Olha só. O São Paulo entende que existe a necessidade de um jogador pelo lado do campo para o ataque, tá? Eu comentei com vocês isso no vídeo de manhã, tá? Eu até falei. Eu tenho dúvidas se a gente realmente precisa de um jogador com as características do Biel. Tá? Eu acho que a gente tem outras carências, outras posições e que a gente tem mais necessidade de reforços nessa janela agora no meio do ano, que vai abrir, né? Que vai abrir agora no mês de julho, tá? Então, o dedo do São Paulo tem um entendimento aí que precisa de um jogador, né, de um ponta, de um jogador que joga aí pelo lado do campo, tá? Por isso tenta aí a contratação do Biel, mesmo sem o aval do Crespo, tá? Então, não tem o aval do Crespo ainda em relação ao Biel. O São Paulo tá conversando, negociando, já enviou uma proposta, mas não tem a aprovação do Crespo. Teve a aprovação do Zubeldia. O Zubeldia, quando estava no São Paulo, ele aprovou, gostou do nome, deu aval para tentar trazer. O Crespo não, né? Apesar que se o São Paulo conseguir avançar para trazer o Biel, tem que ter o aval do Crespo, né? Vai lá, contrata o Biel, aí chega aqui, o cara não tem nada a ver com o Crespo não gosta do jogador, né? Não vai se encaixar no esquema do Crespo, então a gente tem que, evidentemente aí, né, esperar o Crespo assinar contrato, depois for anunciado e ver se ele aprova aí o Biel ou não, porque o São Paulo tem otimismo de tentar trazer aí, né, o jogador, tá bom? Aí ele coloca, o Alexandre Vieira coloca aqui, ó. O interesse surgiu já com o Zubeldia e a diretoria segue em conversas e tenta vencer a concorrência pelo atacante de 24 anos. Então é isso, o Zubeldia aprovou, só que o Zubeldia não tá mais lá, né? O Zubeldia tá curtindo as férias dele, nem volta mais, né? Então esse é um ponto importante. Cara, sempre quando a gente vai falar sobre técnico aprovar a contratação, não, eu sempre lembro do Rogério Ceni, que isso aconteceu muito com o Rogério Ceni, né, teve muita contratação na época do Rogério Ceni. Acho que foi o momento ali que o São Paulo mais trouxe jogador. E, cara, tinha muito isso de São Paulo comprar jogador, a diretoria ir lá comprar jogador sem um aval do Rogério Ceni. Né? Você lembra do Gabriel Neves, né, que não foi um pedido do Rogério Ceni. Teve até um jogador que ele falou na coletiva que ele não pediu a contratação, acho que foi até o Gabriel Neves mesmo, e teve outros também que a diretoria comprou, né, e que não teve ali aval do Ceni. Aí chegou o Ceni mal, botava o cara pra jogar, isso aconteceu muito, né, na época do Rogério Ceni aí. Então não dá pra contratar um jogador sem ter o aval do técnico, né, porque senão tu compra um jogador, né, cara, faz um investimento ali por ele, se esforça para trazer, aí chega o técnico, não quero porque não faz parte do esquema, não tem as características de jogo que o técnico quer, aí seria aí um negócio bem ruim, né, cara? Mas enfim,
Eu vou repetir o que eu falei no vídeo de manhã, tá? É um nome que não me anima muito, tá? Não conheço muito o jogador, ainda só lembrava dele por nome mesmo do Bahia, mas não sei se ele é bom, se ele é ruim. Repetindo o que eu comentei no vídeo de manhã, ele foi comprado aí por 8 milhões de euros, né? Pelo menos foi aqui que o André Hernan colocou na matéria do UOL, 8 milhões de euros, mais 2 milhões em metas, né? Se ele batesse algumas metas ali no contrato, o Bahia poderia receber aí até 10 milhões, né? São 8 fixos, mais 2 em meta. Então o maluco foi caro pra cacete, muito, muito caro mesmo, entendeu? Aí foi basicamente o valor que o São Paulo vendeu o William Gomes Porto. Né? São Paulo vendeu ele, se não me engano, foi por 8 ou foi por 9 milhões Porto, né? E é basicamente o mesmo valor que o Sport pagou pelo Biel, né? Que tem 24 anos aí, né? Ele é bem mais velho do que o William Gomes, tá? Então tá aí, São Paulo tá otimista, tá tentando a contratação dele. E essas informações que o Alexandre trouxe que é importante. Não tem o aval do Crespo e sim do Zubeldia, que não é mais técnico do São Paulo. Então vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer, tá bom? Enfim, vamos mudar de assunto agora e falando sobre empréstimo aí que São Paulo está tentando trazer o Biel. O São Paulo trouxe o Juan Tresol por empréstimo do Sassuolo da Itália e tá tentando aí estender, tentando fazer um acordo aí para um novo empréstimo ou para comprar, né, cara, o Juan Tresol, né, para começar a pagar ele no ano que vem. Só que os caras já não estavam querendo, já não estavam muito animados para poder emprestar de novo, né, fazer um novo contrato de empréstimo do Juan com o São Paulo. Aí teve aquela questão que o São Paulo atrasou a segunda parcela, né, pelo empréstimo do Juan, que o São Paulo atrasou, os caras foram pra FIFA, que não sei o que lá, deu uma confusão. E outro agravante que aconteceu recente, que a gente também já comentou aqui, foi ele ter se machucado. Entendeu? E de lei, tá? É uma lei, você não pode devolver um jogador que tem emprestado pro clube dele se ele não tiver em condição de jogar. Isso não pode acontecer. E neste momento ele vai passar por uma cirurgia. Tá? Informação do Globoesporte.com. O zagueiro Juan terá que passar por um procedimento médico no joelho direito. Enquanto isso, o São Paulo ainda negocia com o Sassuolo da Itália para que o empréstimo do zagueiro seja prorrogado. O atual contrato vai até o dia 30 desse mês, tá? Então, o Juan Tresol já tem pouco mais de uma semana de contrato com o São Paulo, né? Porque hoje é que dia? Hoje é 18, né? 12 dias aí que ele tem, né, de contrato com o São Paulo. Já que o contrato dele acaba no dia 30, né? Então tá muito perto aí de acabar e só tem jogo em julho, né? Então quando o São Paulo voltar a jogar, ele nem tem mais contrato com o São Paulo. A não ser que o São Paulo conseguir estender, né? Fazer um novo acordo aí pra ele ficar, tá? Na última semana, o São Paulo e o Juan viram o Sassuolo diminuir a resistência e a ideia de manter o zagueiro emprestado por mais um ano. As negociações com participação do empresário Gabriel Vieira ainda estão em andamento para que o tricolor mantenha o jogador no elenco. Então o Sassuolo diminuiu um pouco a resistência aí em relação, né, cara, a manter aí o Juan, né, cara, por mais um tempo, por empréstimo aí no São Paulo, tá? O Juan vai passar por uma cirurgia no joelho direito. Os exames de imagem feitos desde o início das dores no local, no mês passado, não mostraram com exaustidão o grau do problema. Por isso, será necessário um procedimento para detectar se o zagueiro terá que passar por uma cirurgia, tá? Então, na verdade, ele vai fazer um procedimento no joelho para ver se vai precisar de cirurgia ou não, né? Porque eu falei que ele já ia fazer a cirurgia, então tem um procedimento depois, né? Que deve ser a cirurgia, né? Só corrigindo o que eu falei aí, tá bom? O prazo de recuperação é uma incógnita. Apesar que isso aqui sempre é, né? Todo jogador do São Paulo que se machuca, a gente nunca tem nem ideia do prazo que o cara vai voltar. 2 semanas, 1 mês, 2 meses. A gente sempre quando acontece no São Paulo é o seguinte: o jogador se machuca, o jogador teve uma lesão no joelho de não sei o que. Aí tu tem que ir lá, irmão, ver os jogadores que teve essa mesma lesão para ver quanto tempo o cara vai voltar. Só assim tem uma noção de quando ele vai voltar. Porque o São Paulo não dá, não, nem um tempo e nem uma previsão por cima ali de quanto tempo o jogador vai ficar de fora quando ele se machuca, né? O grau exato do problema de Juan no joelho só será revelado durante esse procedimento. E o período longe dos gramados depende disso. Existem 2 possibilidades. A mais otimista prevê uma recuperação rápida de semanas. E a segunda já é mais pessimista, que aponta um período de mais de 1 mês longe aí dos gramados. Esse é o procedimento, tá, que ele vai fazer. Aí depois vai ver se ele tem que fazer a cirurgia ou não. Tá? Com o Globoesporte.com botou aqui, então tem que agora ele fez esse procedimento, ele vai fazer. Aí só depois que a gente vai ter aí
uma noção, né, de quando ele vai poder voltar a jogar pelo São Paulo. O último jogo dele foi contra o Náutico, tá? No jogo aí que foi 2-1, né, pela terceira fase da Copa do Brasil. Ele entrou no final do jogo, ele foi até reserva, entrou no segundo tempo do jogo de volta, né, contra o Náutico, tá? Aí, aquela questão que eu comentei com vocês, né, sobre esse problema no joelho dele, possa impedir de que ele seja negociado nessa janela aí, ó. A lesão de Juan no joelho direito impede que o Sassuolo venda o zagueiro nesta janela de transferências, que era o maior desejo dos italianos. Também por isso, as conversas para que o empréstimo seja renovado avançaram na semana passada. Mesmo assim, há chance de um clube europeu insistir para que o jogador retorne para terminar a sua recuperação, tá? Então, o que os caras mais querem mesmo, né, o Sassuolo, é vender o Juan, tá? Vender ele para algum clube e já vende o jogador e se livra dele. Já, entendeu? Ele tá fora dos planos, ele não tem espaço lá, não vai jogar, e o São Paulo também aí não tem agora dinheiro, não tem como comprar ele em definitivo agora, né? O São Paulo quer estender o empréstimo para depois, no ano que vem, começar a pagar aí o valor de compra dele, né? E o Sassuolo já quer vender agora, já quer fazer um negócio em definitivo já agora, nessa janela do meio do ano. Pelo menos era o objetivo deles. Agora, com a lesão aí do Juan, né? Talvez ele tenha que fazer uma cirurgia. Ele quer ficar no São Paulo, ele quer permanecer no São Paulo. Então tudo isso aí pode pesar contra o objetivo do Sassuolo, que é vender o jogador aí em definitivo, né? Então temos que aguardar isso aí, tá? Como o Gé colocou aqui, tem uma resistência menor agora do Sassuolo aí. Então vamos ver se o São Paulo vai conseguir aí, né, cara, estender esse empréstimo ou não. Belezinha, meu querido? Se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.